Olá, amigos do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Meu nome é Wellington Balbo, falo da cidade de Salvador, direto aqui de Salvador. É uma grande alegria, uma enorme satisfação poder hoje aqui falar com vocês acerca da nossa querida e consoladora doutrina espírita. E para essa casa tão querida, que por muitos anos estive aí presente em Bauru, Centro Espírita Amor e Caridade, quantos benefícios já promoveu para a sociedade bauruense de toda a região. Então, para mim, é sempre um motivo de muita alegria, de grande orgulho poder falar para o SEAC, para todo o público do SEAC. Que Deus e os bons espíritos hoje nos abençoem essa reunião de estudos, em que nós abordaremos o palpitante tema que se refere à percepção dos médiuns. O que será que os médiuns sentem? Os médiuns que ao longo da história da humanidade foram sempre muito discriminados, os médiuns que foram taxados ao longo dos tempos de alucinados, de malucos. Allan Kardec, no século XIX, quando codificou a doutrina espírita, teve também um trabalho muito grande para poder desmistificar, para poder normalizar, vamos chamar assim, a experiência mediúnica, o contato que se pode ter com aqueles que foram para o lado de lá. Não foi uma tarefa fácil para Kardec. Kardec ele era muito criticado na época. Kardec recebia críticas dos jornais, Kardec recebia chacotas. Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, recebia inclusive pessoas infiltradas para que depois pudessem ridicularizar ou tentar ridicularizar a doutrina espírita e, mais precisamente, os próprios médiuns e a própria mediunidade. Então, hoje nós vamos, baseado em alguns artigos, alguns textos, inclusive alguns deles eu escrevi, junto com o Marcos Braga, um amigo nosso, espírita também, lá do Rio de Janeiro, tentar trazer alguns elementos, tentar colocar os médiuns em foco, falar sobre as percepções, as sensações, o que será que os médiuns sentem, como a mediunidade aflora nesses médiuns, quais são as sensações, as percepções que eles têm do mundo dos espíritos. Então, meus amigos, não foi fácil, como nós já falamos, ser médium. Não foi uma tarefa muito fácil. Até pouco tempo atrás, quando você chegava numa casa espírita com algumas questões a resolver, com ouvindo ou vendo coisas que não eram muito naturais, as pessoas no centro espírita te acolhiam, mas na sociedade você acabava sendo motivo de chacota. Vi muito isso daí acontecer. Tive familiares com a percepção muito apurada e eles foram, sim, várias vezes motivo de. Isso foi motivo de chacota, de discriminação. Então, nós vamos dar aí voz aos médiuns, o que será que os médiuns sentem, como os médiuns veem todo esse processo ao longo do tempo, foram chamados de loucos, e aí vem Allan Kardec e quebra. Allan Kardec coloca um novo paradigma, ele quebra esse paradigma antigo e traz um novo paradigma de que os médiums, em realidade, não são loucos. São seres com uma capacidade que reside no organismo chamada mediunidade e com condições de fazer contato com aqueles que nós chamamos de mortos. A doutrina espírita, quando saiu da França e veio para o solo brasileiro, isso lá em 1863, 64, 65, século XIX ainda, quando a doutrina espírita chega aqui, ela encontra muita resistência mesmo. A psiquiatria é uma ciência que bateu pesado na doutrina espírita. Tanto é que na mudança de império para a república, logo em 1891, o espiritismo foi criminalizado. A prática espírita foi criminalizada porque, como nós já falamos, Kardec brigava contra o que eles chamavam de a loucura espírita. Na concepção da medicina daquela época, ser espírita, ou ser médium, melhor dizendo, estabelecer contato com seres invisíveis, era uma das questões que levava o indivíduo
a loucura, a insanidade mental. Quando depois o conhecimento trazido pelo próprio Kardec e pelos bons espíritos vem mostrar que, na realidade, a mediunidade é um campo vasto de estudo, é uma ótima oportunidade de progresso para quem nasce com essa capacidade de intercâmbio que tem as suas inúmeras nuances com o mundo invisível. Então, baseado nisso, nós fomos realizar essa pesquisa, nós trabalhamos aqui com o texto, né, escrito pelo Alexandre Moreira, que é um pesquisador espírita, que coordena o NUPES, que é o Núcleo de Espiritualidade, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele escreveu uma tese muito interessante no ano de 2005, fazendo exatamente a distinção entre uma experiência mediúnica e uma psicopatologia, entre o contato que se tem com os seres invisíveis e uma doença propriamente dita. E ele traz, nessa sua tese, ele traz um quadro que deixa muito bem claro as diferenças entre o contato mediúnico, o contato com os espíritos de um esquizofrênico, por exemplo. Há sensíveis diferenças. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, e é muito importante saber disso. É muito importante saber disso. Então, olha só que interessante que traz aqui o doutor Alexandre Moreira, das experiências espirituais. Aquelas experiências espirituais que se pode chamar de reais, de fidedignas, elas estão dentro do contexto religioso do indivíduo. A gente sabe que a mediunidade não é um patrimônio do espiritismo. O espiritismo estuda a mediunidade, Allan Kardec desvendou, Allan Kardec catalogou vários tipos de mediunidade, Allan Kardec trabalhou, Allan Kardec estabeleceu métodos, processos para que se tenha um intercâmbio mediúnico, mas a mediunidade em si não é um patrimônio do espiritismo. O espiritismo não inventou a mediunidade, ela existe desde que o mundo é mundo, porque ela é inerente aos espíritos que estão encarnados aqui. Então, dentro dessas questões, nessa pesquisa do Alexandre Moreira, ele chegou à seguinte conclusão: a experiência de cunho espiritual, ela é dentro do contexto religioso do indivíduo. E aí nós temos experiências na Igreja Católica, indivíduos médios que são católicos, médios que são evangélicos, médios que são budistas, e que trazem, que relatam ao longo do tempo, ao longo dos anos, essas suas experiências transcendentais ou místicas, ou como o nome que você quiser trazer. Já a psicopatologia, no caso da esquizofrenia propriamente dita, o Alexandre Moreira nos fala que ela está fora do contexto religioso do indivíduo. Então, ela sai daquele caldo cultural, daquele caldeirão cultural em que o indivíduo pertence para ir para um outro campo. Então, tem essa característica. Ele parte para uma outra distinção. A duração das experiências mediúnicas, elas são breves. O indivíduo, em geral, é claro que cada regra há exceções, mas o indivíduo, em geral, ele tem o controle dessas experiências. Ele abre o seu campo de percepção, mas ele tem o controle disso tudo. Já na psicopatologia, não. O indivíduo fica à mercê, ele não tem o controle, ele acaba não estabelecendo nenhum tipo de condições para controlar aquilo, até porque é uma doença, é uma enfermidade, e como uma enfermidade, ela requer um tratamento, que é diferente da mediunidade. A mediunidade, ela não precisa de nenhum tipo de tratamento, por óbvio, porque ela não é uma enfermidade, é uma condição natural do ser humano. Os aspectos do indivíduo que passa por uma experiência mediúnica, por uma experiência espiritual, ele ressalta os aspectos positivos. Ele traz mensagens de cunho elevado, de coisas que falam sobre a importância da vida aqui, da mudança do comportamento, do trabalho de melhora moral e por aí vai. Já as experiências que estão ligadas à psicopatologia, elas têm o vínculo com a negatividade. Elas são extremamente negativas, elas trazem algumas palavras que deterioram, que desvalorizam. Então, ele faz essa distinção aqui. Não estou entrando no mérito se está certo ou se está errado, estou apenas trazendo esse quadro e que sirva de reflexão para todos nós, dirigentes espíritas, médiuns, indivíduos que estão entrando agora na doutrina espírita, que estão estudando a mediunidade.
a sequência, as lembranças daquele indivíduo que passa pela experiência espiritual é uma lembrança coerente, ela tem uma sequência lógica, o indivíduo narra uma situação com início, meio e fim, ela tem um encadeamento de ideias, diferente de quando o indivíduo está enfermo, quando ele está com alguma psicopatologia, as ideias elas são desconexas, elas são confusas. Então, olha como é interessante esse caminhar da ciência, até o próprio Alexander Moreira é psiquiatra, mas o caminhar da ciência vai fazendo essas distinções, vai tirando, as pesquisas vão avançando e vai colocando, então, as experiências mediúnicas, os médiums de um lado, e aqueles indivíduos que estão passando pelas psicopatologias de outro, porque esses requerem tratamento, e ele faz esse quadro e deixa catalogado para nós. No ano de 2015, eu tive a oportunidade de escrever um artigo, de fazer uma pesquisa também, junto com meu amigo lá do Rio de Janeiro, Marcos Braga, e nós entrevistamos cerca de 40 médiuns. E trabalhamos 3 questões com esses médiuns para podermos entender melhor esse processo. E eu trarei para vocês aqui as 3 questões que nós trabalhamos. Primeira questão que nós lançamos a essas pessoas foi: como se deu o processo do afloramento da sua mediunidade? Como isso ocorreu? Em qual época da vida isso acabou acontecendo? Foi na sua maturidade, você já era adulto? Foi na sua juventude? Foi na infância? Como ocorreu com esses médios? Lembrando sempre que a nossa ideia aqui não é fechar a questão, mas trazer elementos para que possa servir de ponderações, de reflexões para todos nós irmos desenrolando esse assunto, tentarmos entender com um pouco mais de propriedade o que se passa com os médios. E olha o que os médios responderam aqui. As experiências mediúnicas começaram, para a maioria deles, dos 13 aos 17 anos. Então, na juventude, eles começaram a ter algumas experiências de ordem, de caráter espiritual, ouvir algumas vozes, ver alguns espíritos, estabelecer contatos, seja por meio do sonho, no momento em que o corpo físico se desprende parcialmente, né, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, eles começaram, então, a ter essas experiências de ordem espiritual. E aí nós levantamos, né, eu e o Marcos, nós levantamos um ponto que é interessante. Diante dessa realidade que se apresenta, né, desse iniciar, pelo menos para esse grupo, desse iniciar das experiências ocorrer aí na adolescência, na juventude, e aí a gente vai deixar até um toque aqui para os escritores, expositores, para os dirigentes espíritas, há pouca literatura nessa área, nesse campo, falando de mediunidade na juventude. Quando nós construímos esse trabalho, nós sentimos muita dificuldade de apoio, porque nós encontramos pouquíssima pesquisa, pouquíssima ciência espírita sendo realizada no campo. Você tem aqui em Salvador, por exemplo, o grupo Manuel Filomeno de Miranda, que faz aí né, alguma coisa relacionada à ciência espírita, assim, na área da mediunidade, para a juventude e tal, mas são poucos os grupos que se destinam a isso. Então fica aí o nosso toque, fica aí o nosso lembrete para que a gente possa avançar, para que a gente possa produzir material para esse público, para que a gente possa começar a pensar de fato a mediunidade de uma maneira mais objetiva, fornecer elementos, fornecer material para todo esse contingente que chega, que aporta nas casas espíritas todos os anos. A segunda pergunta que nós lançamos, aqueles que foram entrevistados, foi o seguinte: em que medida o processo foi conturbado? Porque se lá no início da nossa explanação nós já falamos que havia uma confusão, uma dificuldade, os médiuns eram discriminados, ora, acontece algo contigo que você não sabe bem o que é, você não consegue entender, você vê coisas que pouca gente vê, você escuta vozes que pouca gente escuta. Então, como é que se deu esse processo com você, médium? Como isso aconteceu? Foi doloroso, não foi doloroso? Como você conseguiu equilibrar isso? Quando a gente pega, por exemplo, a história dos médiums, aqueles que nós conhecemos a história aí na doutrina espírita, por exemplo, o Chico Xavier, imagina como foi doloroso para o Chico esse despertar mediúnico. Não foi uma tarefa fácil. Os conflitos que o Chico enfrentou com a família,
Os médiuns enfrentam esse conflito, principalmente porque ele vinha de uma tradição católica, que não aceita esse contato com os espíritos. Então imagina, e na juventude, Chico começou na juventude, ele teve, né, lances, ele teve conexões ali mediúnicas na infância, mas na juventude que a coisa começou a ficar mais potente, mais vigorosa, mais pujante. Então como é que lida com isso? Como é que foi para essas pessoas esse processo? Né? Será que ele foi conturbado? E olha aqui o que as pessoas responderam. A maioria revelou que foi um processo doloroso. Justamente por isso que nós tocamos. O indivíduo não sabe o que está acontecendo com ele. Começam a acontecer coisas estranhas. O próprio corpo dele começa a sentir algumas coisas que ele não sentia. Então, como é que se dá isso? Como é que ele passou por isso? E aí, o que eles narraram? Muitos começaram a sentir medo, tinham medo até de ficar sozinhos, tinham dificuldade de ficar sozinhos. E aí, quando não se tem um conhecimento, quando se ignora tudo isso, você acha que o indivíduo ele não está bem. E aí você acaba procurando um médico. Você acaba dando uma orientação que não é aquela adequada. Vejam bem, não estou dizendo para não procurar um médico. A ciência na Terra ela é fundamental, ela é importante e deve ser procurada sempre. Estou falando especificamente para esses casos aqui. Por que eu não posso procurar um médico? Constatou que não tem nada, eu vou no centro espírita, eu vou trabalhar essa questão espiritual, essa questão transcendental. Ora, eu preciso fazer isso. Então as pessoas sentiram medo, as pessoas sentiram tristeza. Ora, imagina, são duas inteligências que estão entrando em conexão, a nossa e a do espírito ou a dos espíritos. As ideias muitas vezes não batem, elas não convergem. Eu penso em alguma coisa, mas de repente tem um espírito que, por afinidade fluídica, está ali próximo a mim. Eu captei aquele pensamento dele, as ideias são divergentes e eu não consigo muito bem identificar o que é meu, o que é do espírito. Então, imagine como esse processo se dá de maneira conturbada, de maneira confusa, e o indivíduo realmente ele pensa, meu Deus do céu, né, eu não estou bem. Mas é aí que entra o conhecimento, esse conhecimento tão bem costurado por Allan Kardec, pelos espíritos, ajudando, orientando a pessoa a compreender que aquilo é natural, que aquilo faz parte, que o fato de estar encarnado, só o fato de estar encarnado, já nos coloca a possibilidade de estabelecer contato com os espíritos. Ponto. Dificuldade de distinguir as emoções também foi algo que os médiums trouxeram para nós. Elas têm dificuldade, imagine o que é dele, o que é do espírito, né? Aquela junção de emoções se combinando, se misturando, se temperando. É difícil para o indivíduo entender, e a chacota dos grupos sociais. Como nós já falamos lá no início, os médiums, eles foram e ainda são motivo de chacota, são discriminados. Então, olha a importância da boa recepção no centro espírita, de acolher realmente esses indivíduos, de encaminhá-los, de proporcionar as condições para que eles trilhem ali um bom caminho na mediunidade, para que eles possam, de fato, aproveitar a mediunidade com todas as potencialidades, com todas as ferramentas que a mediunidade ela pode oferecer. O interessante é que também eles sentiram sintomas físicos. E depois, numa outra pesquisa que eu fiz recentemente, há uns 6 meses, eu vou narrar com mais propriedade esses sintomas físicos que as pessoas sentiram. Mas eles narraram o quê? Sentir taquicardia, falta de ar, tontura. Veja bem, você sente sintomas físicos, deve procurar um médico. Claro, óbvio, deve procurar um médico. Mas se você não encontra nada, o que pode ser? Ora, pode ser a aproximação de um espírito, pode ser que ele esteja ali, esteja querendo estabelecer contato. Você acaba, de fato, até pela lei dos fluidos, os fluidos vão se combinando, eles vão se misturando, nós estamos mergulhados nesse fluido universal e nós acabamos, de certa maneira, principalmente quem tem essa percepção mais apurada, como os médios, nós acabamos, então, de certo modo, captando essas emoções e esses sentimentos ali que os espíritos estão passando por aquilo. Nós todos nós estamos interligados, estamos conectados uns nos outros por esses fios, por esse oceano que a gente chama de fluido. E os pensamentos vão trafegando pelos fluidos. Eles vão trafegando, a gente está sintonizado ali com uma antena de rádio, num determinado canal, a gente acaba pegando aquele pensamento, acaba passando por aquela situação. A terceira pergunta que nós lançamos:
os caminhos adotados para o reequilíbrio, porque isso é importante. Ora, se o processo, como foi o afloramento da mediunidade, se esse processo foi doloroso, e se foi doloroso, o que foi adotado para o indivíduo se reequilibrar, como ele conseguiu, então, restabelecer a sua saúde psíquica, já que ele não tinha nenhum problema orgânico, a questão era mediúnica, portanto, não havia ali nenhum problema. Bom, a maioria deles que procuraram uma casa espírita, ou não necessariamente uma casa espírita, mas uma casa espiritualista, por exemplo, um terreiro de Umbanda, aqui tem uma casa que ele, aqui em Salvador, tá? Tem uma casa que se chama, é uma casa, ela é espiritualista, ela se considera universalista e também trabalha muito bem essa questão da mediunidade, acolhe as pessoas e encaminha. Então, elas foram acolhidas por essas casas, centros espíritas, ou casas espiritualistas, ou terreiros de Umbanda, enfim, instituições que trabalham com o contato entre encarnados e desencarnados, e foram adequadas dentro daquilo que nós convencionamos chamar na presente pesquisa de pacote básico. O que é o pacote básico? É o encaminhamento mediúnico do indivíduo, é a sugestão de leituras edificantes, é o trabalho no campo do bem, é o estudo das obras mediúnicas, para ele entender como ocorre esse processo entre encarnados e desencarnados, que não é um problema, que aquilo não é o problema, ao contrário, é uma oportunidade de trabalho, de construção, de melhora moral, de melhora intelectual. Então, o que acabou, grosso modo, resumindo, trazendo o reequilíbrio para essas pessoas, para esses médiuns? O bom acolhimento, a quebra do paradigma da ignorância, o conhecimento colocado ali, independentemente se é numa casa espírita ou não. Percebam, portanto, meus amigos, a responsabilidade que nós temos, e eu bato nessa tecla, de bem receber, de bem acolher as pessoas e de dar a orientação adequada. Dar a orientação adequada. Eu não posso forçar o indivíduo. Eu, como dirigente, estou participando de uma reunião, eu não posso forçar o indivíduo. Não posso forçar. Eu preciso deixar ele trabalhar, eu preciso deixar com que a mediunidade flua, com que as entidades se comuniquem de uma maneira muito leve, como Kardec fazia. Deixava, não pressionava absolutamente ninguém. É preciso deixar que essas coisas fluam de maneira muito natural. Então, olha a importância aí do bom acolhimento e de uma orientação adequada, de uma orientação adequada. E depois, como eu falei para vocês, há uns 6 meses, eu também realizei uma pesquisa de campo. Dessa vez foram 66 médiuns entrevistados, muita gente, nós mandamos formulário pelo WhatsApp, nos responderam, e nós colocamos todos esses resultados. O objetivo, ainda nesse campo da percepção dos médiuns, o que os médiuns sentem? Será que a aproximação, se ela for de um espírito em condições saudáveis, quais são as sensações do médium? Um espírito sofredor, o que esse médium consegue captar? O que ele consegue sentir? Quais dessas sensações são mais fortes? As sensações físicas ou as sensações morais? Vamos chamar de sensações físicas: fome, sede, frio. E vamos chamar de sensações morais aquelas ligadas ao sentimento: raiva, mágoa, inveja, ciúme, ódio e por aí vai. Qual é mais intensa? A sensação física, a sensação moral? Como trabalhar isso? Será que no organismo do médium ele sente alguma coisa quando os espíritos se aproximam, quando começa esse processo mediúnico? É importante a gente saber disso, dando voz aos médiuns para poder melhor receber, para poder instruir as pessoas, para orientar de forma adequada dentro daquilo que preconiza, que traz, que nos lembra constantemente a doutrina espírita. Então, esses médiuns, aí nós lançamos a pergunta, esses médiuns têm sensações físicas? Quando começa o processo mediúnico, o que será que eles sentem? E olha que interessante, nós colhemos mais de 17 sensações físicas que os médiuns disseram sentir. Mas nós vamos deixar aqui algumas, as que mais
eles trouxeram taquicardia, tá? Foi uma. Tensão na nuca foi outra que os médiuns falaram bastante. Frio, formigamento. Até esses dias, interessante, eu estava vendo uma entrevista que o Marcel Sotomayor deu para o André Trigueiro. E o Marcel Sotomayor foi o biógrafo de Chico, o biógrafo de Kardec, trabalhou nessa questão cinematográfica, também lançou livros, enfim, uma série de coisas. E ele é um jornalista que na época ele era cético, hoje ele é menos cético, ele costuma dizer, ele é menos cético. Ele conta que quando chegou na casa do Chico, ele foi, não falou realmente para o que ele tinha ido, ele foi, chegou na casa do Chico e ele começou a sentir a mão formigar, a mão queimar, né? A mão ter uma temperatura completamente diferente do que ele estava. Assim que ele entrou na casa do Chico, ele começou a ter aquilo. Então, logo ele saiu e toda aquela temperatura da mão começou a baixar. Tanto é que ele saiu, começou a abanar a mão. Olha que interessante, né? É só uma hipótese que nós levantamos aqui, mas quando os espíritos se aproximam, a gente pode, inclusive, sentir, ter essas sensações físicas. Então, formigamento. Uma outra sensação citada e muito pelos médiuns, o corpo crescer ou o corpo diminuir. Os médiuns costumavam dizer que era como se eles fossem se afastando do próprio corpo e o corpo ia assumindo um tamanho gigante. Ou então eles iam se afastando do corpo e o corpo ia diminuindo ao longo desse processo mediúnico. Quando nós perguntamos, tá, para eles, para esses médiuns, se eles sentem as sensações físicas de fome, sede, dor ou frio, e 66% desses médiuns disseram que sentem essas sensações físicas. Quando nós avançamos para a sensação moral, e esse dado é um dado interessante, quando nós avançamos para a sensação moral, tristeza, raiva, mágoa, inveja, já 78,5%, quase 80% dos médiuns disseram sentir essa sensação moral, quando o espírito que se aproxima deles está com algum tipo desse sentimento, eles sentem, eles conseguem captar isso. Então, eu já consigo perceber que esses médiuns que responderam a essa pesquisa, eles sentiram a sensação moral, ela é muito mais pujante, ela é muito mais forte, ela é muito mais vigorosa do que a sensação física. Quando esses médiums têm contato com espíritos que estão em boas condições, uma condição saudável, quando esses espíritos estão mais tranquilos, o que é que eles sentem? E eles disseram que não sentem apenas uma sensação, mas um combo. Elas vêm num pacote que eles definiram da seguinte maneira: paz, leveza, tranquilidade, serenidade, um sentimento muito grande de bem-estar, de paz de espírito, de tranquilidade. E quando os espíritos estão em sofrimento? Quando os espíritos que estão em sofrimento se apresentam, se aproximam desses médiuns, o que eles sentiram? Eles narraram também tristeza, angústia, raiva, a depender do que o espírito estava sentindo ali naquele momento. Ou seja, a esmagadora maioria, quase 80% dos entrevistados disseram captar todos esses elementos, todas essas sensações dos espíritos. Olha como é importante a gente saber sobre isso para orientar. E é algo que eu bato na tecla constantemente, porque nós estamos recebendo sempre nas casas espíritas e nas casas espiritualistas pessoas que estão tendo o afloramento da mediunidade. Então, olha como nós temos que nos aprimorar, nos aperfeiçoar para bem acolher essas pessoas e dar um encaminhamento adequado, porque o indivíduo está num processo de descoberta. Né? Dói. Descobrir-se dói. Não é uma tarefa fácil. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele desconhece. A incerteza, ela é um terreno que traz muita intranquilidade. E o que eu tenho que fazer como dirigente? O que eu preciso fazer? Eu preciso acolher, eu preciso dar a informação correta.
acolher. Quantas vezes eu já vi acontecer isso, o sujeito chega na casa espírita, não, mas você não pode trabalhar, não. Você não pode trabalhar, vai ficar aqui estudando, e o indivíduo já está com o processo de mediunidade aflorado, os espíritos já estão ali se manifestando por ele já não consegue mais controlar. Então é preciso que o dirigente tenha sensibilidade, que ele adeque, cada caso é um caso. É claro que tem que estudar, como nós já falamos, o processo de reequilíbrio que os próprios médiuns disseram, eles vêm por meio do estudo. Eles vêm por meio do conhecimento. É quando eu quebro o paradigma da ignorância, que eu trago conhecimento, que eu jogo luz, é que passa aí o médium a se reequilibrar. Mas eu tenho que analisar, cada caso é um caso. Porque, embora Kardec tenha catalogado os diversos tipos de mediunidade, cada indivíduo tem uma percepção diferente. Cada indivíduo vê de uma maneira diferente, ouve de uma maneira diferente, estabelece contato com os espíritos de uma maneira completamente diferente, porque somos seres distintos. Então, não adianta ah, colocar todos no mesmo pacote. É preciso ter sensibilidade. Sensibilidade para bem receber e dar ali a orientação adequada. Verificar se a pessoa está passando realmente pelo processo de afloramento da sua mediunidade. Só o conhecimento é que vai nos libertar da ignorância. Não tem outro jeito. E a sensibilidade do dirigente. Essas sensações, esses sentimentos que os médiuns eles acabam captando dos espíritos, que eles sentem, isso nós encontramos a explicação no estudo dos fluidos. Quando Allan Kardec nos traz, principalmente lá na obra A Gênese, o estudo dos fluidos, nós conseguimos entender como isso se dá. Estamos mergulhados nos fluidos, junto com os próprios espíritos, e vamos trocando essas impressões. É por isso que quando nós chegamos num local em que o clima não está muito bom, em que o clima é um clima de briga, mesmo que as pessoas tentem dissimular, tentem disfarçar, nós captamos aquilo. Por quê? Porque os fluidos que foram lançados naquela atmosfera são fluidos malsãos. Então nós captamos aquilo. O mesmo se dá na relação entre encarnado e desencarnado. O médium, quanto mais apurada é a sua percepção, quanto mais refinada ela é, ele consegue, então, captar mais esses elementos dos espíritos. Logo, cesse a aproximação, cesse o contato, naturalmente, esses elementos também eles cessam. Olha um outro dado aqui interessante, quando nós abrimos a pesquisa para as pessoas narrar suas experiências. Deixamos com que elas falassem. E um caso aqui, ele me chamou muito a atenção. Vou trazer aqui para o nosso estudo. O médium, ele fez o seguinte comentário. Ele disse que havia sido sugerido pelo dirigente da reunião que ele reprimisse uma das comunicações. Havia um espírito se manifestando para ele, por intermédio dele, em que era um espírito muito agressivo. E o dirigente disse: reprima esse tipo de comunicação. E ele nos diz o seguinte, que assim foi feito. Ele reprimiu o tipo de comunicação do espírito, aquela comunicação agressiva, ele não nos deu maiores detalhes. Mas, na reunião seguinte, ele caiu numa espécie de transe inconsciente por 3 vezes. Ele não conseguiu registrar nada, ele que era um médium consciente, não conseguiu registrar nada, não conseguiu captar nada, caiu em transe inconsciente, esse espírito se manifestou, e depois ele teve a sua mediunidade, segundo o seu próprio relato, ele teve a sua mediunidade suspensa. Ficou meses sem nenhum tipo de contato com os espíritos. A gente encontra base, inclusive literária, na obra de Allan Kardec sobre isso, questão da suspensão da mediunidade. Ele teve, então, esse contato com os espíritos suspensos, e só depois de muito tempo que a sua mediunidade, então, ela foi reaparecendo, ressurgindo, ele pôde estabelecer novo contato com os espíritos. O que aconteceu de fato? Ao certo, não sabemos. Eu julguei, eu achei interessante trazer aqui para todos nós, para nós refletirmos, para nós analisarmos, para nós ponderarmos.
a nossa postura como dirigentes, a nossa postura como um integrante de algum centro espírita, como ela está sendo? Ela está sendo uma postura de acolhimento, ela está sendo uma postura de boa recepção, ela está sendo uma postura de escuta ativa, ela está sendo uma postura de liberdade, de espontaneidade ao médium, para que ele estabeleça de uma maneira muito leve, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito serena, o contato com os espíritos, ou nós estamos sendo impositivos. Nós estamos numa espécie de obrigação que aquele indivíduo dê a tal comunicação. Então, quantas vezes eu vi isso acontecer nas reuniões mediúnicas? Médiuns abandonarem o trabalho, médiuns aí com um trabalho muito bonito, muito bacana, mas abandonarem o trabalho porque estavam se sentindo pressionados, porque não eram ouvidos, porque não eram escutados em todas essas nuances que traz a mediunidade. Então, olha como é importante nós estarmos sempre conversando sobre isso. Darmos voz aos médiuns da nossa casa. Será que você, como dirigente espírita, costuma dar voz aos médiuns da sua casa, conversar com eles? Pedir para que eles tragam novos elementos, para que eles possam interagir? Será que você, nós todos, como dirigentes, visitamos outras casas para verificar como os trabalhos estão se processando, para fazer essa troca de experiências, para levar a nossa riqueza, trazer a riqueza deles para nós também, trocar ideias? Será que a gente está nesse processo? Nós estamos entendendo isso? Então, são pontos que eu considero fundamental todos nós refletirmos. Trazemos aqui, de fato para pensar. Há pouco trabalho sobre a mediunidade vinculada aos médiuns. Há muita coisa escrita sobre a mediunidade da parte dos espíritos, abordando essa relação dos espíritos, que os espíritos trouxeram, mas e dos médiuns? E dos médiuns? Onde está, então, a nossa literatura para a gente poder trabalhar? Aí é um campo que se abre para nós fazermos a ciência espírita. Deixarmos com que o espiritismo não morra, mas que ele caminhe, que ele avance, que ele progrida. Então, esse é o passo, a gente começar a fazer, a trabalhar isso, a dar voz aos médios. Os médios podem nos trazer muitas coisas. E aí nós podemos ir cruzando as respostas, as informações obtidas. Por quê? Porque o objetivo primordial é o crescimento de todos. Então, olha como nós podemos utilizar tudo isso em benefício do nosso grupo, dos médios, de nós mesmos, da sociedade de uma maneira geral. Cabe-nos avançar nesse ponto. Então, meus amigos, recapitulando, nós falamos aqui de 3 trabalhos. O trabalho do Dr. Alexandre Moreira, essa tese que ele escreveu, é um trabalho vasto, um trabalho de fôlego, eu trouxe só aqueles quadros para a gente definir, né, porque eles colocam bem a distinção entre mediunidade e psicopatologia, as experiências mediúnicas de origem espiritual e as psicopatologias, e 2 trabalhos, um que eu realizei agora recentemente, entrevista com 66 médiuns, e um que deve ter aí uns 5, 6 anos, junto com o Marcos Braga, do Rio de Janeiro, dando voz a esses médiuns, para que eles trouxessem para nós as suas impressões, as suas sensações, o que eles sentem, como se deu o processo, o que eles fizeram para se reequilibrar, se esse processo foi doloroso, se não foi doloroso. É sempre um prazer estar aqui com vocês, poder falar, poder conversar com o público do Amor e Caridade, seja presencialmente, seja virtualmente. Fica o meu abraço a todos os amigos do SEAC, fica o meu abraço a todos os amigos de Bauru, a todo o interior de São Paulo, a toda a região. Uma grande alegria poder estar com vocês de novo e que sigamos adiante, estudando a mediunidade, podendo fazer ciência espírita, podendo realizar pesquisas, podendo avançar nesse campo tão vasto, que é o campo de estudo do continente espiritual, que todos nós estamos mergulhados nele. Seja na matéria ou fora dela, nós estamos mergulhados nesse mundo espiritual. O mundo espiritual é tudo isso aqui. Para Deus não há nenhum tipo de distinção entre matéria
e entra o mundo espiritual. Está encarnado, está desencarnado. Para Deus é tudo a mesma coisa. Para a inteligência suprema está tudo dentro desse pacote. E nós temos então esse mundo para explorar. É o momento de avançar. Muito obrigado, meus amigos. Que os bons espíritos nos iluminem. Um grande abraço a todos. Até uma próxima oportunidade.